E aí eu ia trazer uma informação muito útil, isso é pra todo mundo, tá, gente? Independente da situação, independente do jogo, independente do que caminho você for. Como que você vai se portar quando você chamar o juiz? Primeiro você chama ele de filho da... Não, brincadeira. A primeira coisa que você vai fazer as boas práticas, né? Manter a calma, naturalmente, você tá jogando o jogo ali, não precisa, né? Não precisa se exceder em nenhum momento, seja teu oponente tá te tiltando, os caramba, com o juiz você tem que manter calma. Segundo, explicar claramente, tá? Terceiro, não omitir informação, eu quero até fazer um apanhado desses dois. E quarto, você não tentar ganhar no argumento. Por que que eu quero fazer um apanhado do explicar claramente e não omitir a informação? Porque teve também um torneio, esse mesmo torneio que eu vou jogar, que eu contei pro Rubinho, que teve um oponente que ele tomou o DQ, porque ele passou três informações diferentes para três juízes diferentes. Deu algum erro gigantesco na match dele. O juiz veio, tentou resolver. Com o primeiro juiz ele contou uma história, no segundo juiz ele contou outra história, com o terceiro juiz ele contou uma terceira história diferente. O oponente contou a mesma história para os três juízes, ele tomou DQ porque ele não conseguiu dar uma informação sobre o jogo que fosse válida, ou seja, ele tentou, né, passar para cada juiz uma forma de sair melhor ainda, né? Numa ele passou uma informação que estava muito próximo do real, na segunda ele tentou se sair melhor ainda na situação, e na terceira ele tentou sair melhor ainda, e aí ele tomou um DQ porque ele estava, né, mentindo descaradamente na cara do juiz, porque os três juízes foram conversar e viram que não tinha Não, uma situação. não tinha uma ordem, né? A história era totalmente diferente. Exato. Então, assim, não passem para o juiz em nenhum momento. Se você tá certo, fica tranquilo e conta exatamente o que aconteceu. Não passa trigger adicional, não informa, só fala exatamente o que aconteceu. Porque se por mais que você esteja certo, se você, de maneira, você ficar nervoso e contar duas histórias diferentes, o juiz já não vai conseguir te apoiar nesse ponto. Então, chamar o juiz, entenda que ele é o que a gente falou, ele vai vir para dar um ruling, corrigir o jogo de alguma certa forma. Então, converse com ele de boa, explica exatamente o que aconteceu. Muitos juízes, né, têm essa mania de ele vai perguntar para você, ó, José, como que foi? Você explica. Aí ele, oponente do José, aconteceu exatamente isso? As triggers foram nessa ordem, aconteceu desse jeito, o juiz vai fazer muito desse jeito. Se os dois jogadores da mesa concordarem que a ação foi exatamente daquele jeito, aí o juiz vai começar Vai ser mais né, fácil, né? fazer. Isso, vai ser mais fácil para ele, vai ser fácil ele corrigir o que aconteceu no jogo, porque daí os dois jogadores estão cientes que até aquele ponto tá igual para todo mundo. Uhum. E Então, você tá dizendo que pode falar. se for acontecer alguma coisa e eu for mentir, é pra contar a mesma história mentindo duas vezes. Não mudar a história. Mente Exato. igual, pô. Exatamente. Consistência na Se você mentira. for, se você quer conseguir alguma vantagem com o juiz, já mente na primeira, na segunda, na terceira, você mantém a mentira. Não Só que aí muda, vai. não muda a história. Mantém. Basicamente, Até Exatamente. porque no almanaque do mentiroso tem essa é uma das primeiras regras, né? Tipo assim, pra ser um bom mentiroso, você tem que acreditar na mentira que você tá contando. Porque se você Exatamente. acredita na mentira que você tá contando, você vai repetir a mentira, você não vai ficar mentindo de formas e diferentes. às Você vai vezes vai que contar a outras mesma pessoas mentira. acreditem, né? Você pode fazer que as outras pessoas acreditem nessa mentira. Exato, exato. Você pode fazer aquilo, né? Você já conta a mentira, aponta pro oponente, foi assim, não foi? Aí se o oponente concordar, você ganhou ali. O oponente. Você ainda induz o oponente ao erro, né? Não foi assim? Foi, aí Se depois, oh meu Deus, peraí. seu oponente concordou com a tua mentira, daí no segunda vez que o teu oponente contar a história, ele vai contar diferente. Aí quem tá perdendo é ele, porque daí você que Caralho. conseguiu Você manipular o entrou jogo. na cabeça dele. Mas, né, toda brincadeira à parte, então, né, o contraponto, o que você não deve fazer com o juiz é, primeiro, discutir agressivamente, então segue aquele passo que o Rubinho falou, conversei com o juiz, ele deu um ruling que eu sei que é errado, ou que eu conheço que o trigger não é desse jeito, não acontece exatamente dessa forma, pede para ele consultar de maneira educada, né? Você pede para, tem um outro juiz que você possa consultar, uma outra, ver o livro de regra com essa regra aqui, consegue ir atrás de um juiz maior, se for um evento grande, né? Pede para ele tentar conferir aquela regra, porque eu digo muito que quando você joga muito tempo com deck, é a mesma coisa que você tá fazendo um TCC na época da faculdade. Quem tá te orientando, quem tá indo lá te avaliar, entende menos do que você tá falando do que você que tá jogando com aquele deck ali Uhum. por dias, meses, semanas, às vezes, né?
no período que eu tava fazendo muito resultado, eu cheguei a jogar com o Glee 3 meses seguidos, né? Então, assim, eu vou saber muito mais das triggers que tá acontecendo na minha board do que um juiz, às vezes, que vai vir e ele conhece a regra geral, né? Como funciona um Undying, como funciona um haste, ele vai saber todos os caminhos, mas ele, às vezes, não tem a interação entre dois triggers, né? Por exemplo, quando veio a Hydra, né? Que foi a primeira criatura com Bestow que tinha uma ação e tal, tal, tal. Então, assim, é uma situação completamente nova até para os juízes. Então, o primeiro juiz que pode ter dado um ruling em relação ao Bestow com a Hydra pode ter sido errado. Só que depois ele teve que ir atrás e descobrir que o ruling não era daquele jeito, né? Então, inclusive a regra... Bestow é tudo errado. O caso do Bestow, o lance do Bestow é que ele... O nome da habilidade tá ali pra te orientar a usar ela. Se você encantou seu bicho com a Hydra e na hora que ele morreu você botou os dois no cemitério, você bestou. Entendeu? Eu pensei nessa analogia antes dele falar. Eu juro. Foi muito bom. O juiz vai olhar pra casa e falar: tá dizendo na carta, você bestou, era pra ter ficado em jogo. Aí você, desculpa, juiz. Mas O Patrick Zura falou uma coisa, Draw do Monarca 251, aprendendo a roubar no jogo, a gente ensinando a mentir. A gente não ensinou, a gente falou como funciona. É outra história, né? O problema Se for mentir, minta a mesma história. Então, mas o problema é, se pegar o corte de 1 minuto ali, é só isso que a gente falou, né? Já era. Exato. Se não pegar o contexto, a gente tá ensinando a roubar. Se pegar o de 1 minuto ali, é isso. Eu tava tentando até lembrar qual que era a treta do ruling do Bestow. Era com o Spell Pierce, né? Que o pessoal teve que explicar como que funcionava, né? Se eu não me engano... É na pilha. Você casta ela no Bestow, se você casta no Bestow, na stack ela não é criatura, então pode tomar Spell Pierce. Mas daí aí se o oponente faz a Hydra se tapando todo no X e tomar um Spell Pierce no turno 12. De graça. Não, já aconteceu uma situação de fazer no... Que daí é a situação que deu problema, acho que é o que o José tá querendo dizer. Que, por exemplo, você faz a Hydra no Bestow no Eldrazi Spawn. Dando alvo no Eldrazi Spawn. E aí o cara dá um Spell Pierce. Daí, em resposta, você sacrifica o Eldrazi Spawn. Você sacrifica o Eldrazi e ele deixa de ser um spell de criatura. Absurdo isso, velho. Isso funciona. Isso é uma regra que funciona. Porque daí o Spell Pierce passa a ser inválido, porque ela não é mais uma... Ela vira uma criatura, né? Então, o Spell Pierce logo não pode anular. E aí ela entra em jogo, não com haste, né? Não batendo, porque vai ter perdido o encantamento ali. Mas é uma maneira, uma jogada válida. Então isso é... Sim. E é engraçado, porque isso não é óbvio, né? Não é um tipo de... Não, é um spell que muda de tipo na stack de acordo com o que tá acontecendo na board. Isso. Então é algo que o juiz tem que decorar. É um tipo de coisa que é decorar. Não existe... É lógico. Né? Tipo... É uma situação bem específica, né? Que é só a habilidade de Bestow que tem isso. Então entra naquelas coisas que nem todo mundo tem que saber, porque isso é regra de decorar, tem que saber decorando ali. Só quem joga com a carta vai saber disso. E aí o juiz, você pode falar com o cara, eu já joguei desse jeito. E daí ele vai lá e vai pesquisar e vai ver que você tá certo, sabe? Você pode pedir, não tem problema nenhum. Isso acontece realmente. E é situações específicas, né? Tem várias coisinhas aqui assim que funciona. Tem uma questão do Bestow com Stutter também, mas é aquela mágica de X, né? Daí é que quando você faz o Bestow com a Hydra especificamente, também tem isso. Por exemplo, se você faz o X com valor de 1 e você fez no Bestow, você pagou 3 manas, correto? Só que uma Stutter para 2 anula, porque o X vai pro de cima. É muito louco isso. É muito doido. Isso também é uma outra regra estranha também, que pra saber isso é muito difícil. Então, de novo, tem que saber, tem que decorar que o X vai pro X de cima, e aí ele só conta uma mana verde e o X. Então você pagou 1 no X, mais 1 da mana verde, o custo dela é 2. Mesmo você pagando 3 manas, o custo da Hydra é 2. E aí a Stutter pra 2 anularia. É uns negócios muito absurdos, assim. Então, Bestow só veio pra atrapalhar a gente mesmo. Isso a gente sabe porque a gente tomou essa jogada errada, certa, né? Tipo, a gente foi aprendendo, tomando e levando esse tipo de jogada. Não tem como não saber sem tomar isso também antes, né?
E agora eu quero entrar num ponto, até tinha mais subtemas aqui, mas eu quero entrar num subtema que não é especificamente sobre juiz, mas seria uma psicologia de competitivo, que é qual como é que eu vou colocar de maneira bem esmiuçada, digamos assim. Se você tá jogando torneio grande e tudo mais, né? Aí não vão avaliar o semanal de lojinha, porque eu também tenho o mesmo pensamento do Rubinho. O semanal de lojinha é pra se divertir, é pra brincar, é pra jogar com a galera, é um momento muito mais de descontração pra mim. Torneio grande. Vocês preferem ganhar porque vocês jogaram melhor ou vocês preferem ganhar porque o oponente errou? Ou seja, veio um erro, o oponente deixou passar um trigger, alguma coisa, não teve ruling de juiz, ou teve ruling de juiz, acabou favorecendo você porque é um erro do oponente. Então, preferência, ganhar porque jogou melhor ou ganhar porque o oponente tá errando? Você quer ir primeiro, Jux, ou quer que eu vou aqui? Posso ir primeiro? Eu não só prefiro ganhar porque joguei melhor, como eu me sinto mal quando a minha vitória vem por conta de um erro do oponente, um erro nessa frente aí de violação de regra, sabe? Tipo assim, perdeu um trigger, esqueceu de fazer uma coisa, esqueceu que a mágica tinha um texto adicional e tal. Porque nessas situações muitas vezes eu me sinto responsável também, sabe? Tipo assim, foi um trigger que a gente esqueceu de 2 turnos atrás, então não tem como voltar, e aí agora isso fez o oponente perder o jogo. Eu me sinto mal com essas coisas. O erro do oponente que eu gosto é quando eu tentei induzir a um erro com jogadas, entendeu? Com mind games, que tipo fazer assim, ele tapar se eu uma mana atacar que... assim, o oponente vai bloquear com esse, que era incorreto, era tipo assim, a jogada certa seria bloquear com outro, mas eu fiz de tal jeito que ele bloqueou com esse, perdeu a criatura e isso acabou. Erros assim são ótimos, porque você conseguiu entrar na mente do oponente, né? Mas quando é um erro desse tipo assim, o oponente esqueceu de tal coisa, sei lá. Eu tô tentando lembrar se aconteceu comigo, mas toda vez que acontece, assim, aconteceu com certeza. Tô tentando pensar se teve alguma coisa recente, assim. Teve uma recente que eu me senti péssimo depois. Mas aí, olha só que isso nem foi um erro de violação de regra, foi só o oponente novato mesmo. Eu tava perdendo miseravelmente contra elfos, numa situação que o oponente tinha duas Kyrian Ranger, ele tava de elfos, ele tinha 2 Kyrian Ranger e um Timberwatch, né, que tava tudo virado. E ele tinha uma Well-Wisher em pé. E todas as criaturas estavam viradas, e tava no meu turno, e eu fiz um Arms of Hadar, eu tava de Gates. E foi inclusive por causa desse jogo que eu entendi que era pra jogar com Breath Weapon e não Arms of Hadar, porque fazer Instant Speed é fundamental. Aí eu fui no meu turno fazer o Arms sabendo que não ia fazer nada, né? Tipo assim, o Arms ia matar alguns bichos dele, mas ele ia salvar os mais importantes, porque ele tinha 2 Kyrians, mais de 2 florestas e tinha o Timberwatch. O que ele fez? Em resposta ao Arms, ele fez vira o Well-Wisher, ganha X, ganha, sei lá, 7 de vida, desvira com a Kyrian, vira de novo, ganha. Ou seja, antes dos elfos morrerem, o que ele pensou em fazer foi: vou ganhar o máximo de vida que eu puder. Aí ele ganhou muita vida, mas eu acabei ganhando o jogo porque ele nunca mais conseguiu reconstruir a board. Sendo que ele poderia ter salvado 2 elfos importantes com a vida não era relevante, o Timberwatch dele. Então foi um erro que ele cometeu, que ele perdeu o jogo por causa desse erro. E eu me senti mal, porque ele não tava violando regra, não. Ele só não enxergou uma linha de jogo que salvava ele, que pra gente seria muito óbvio, né? Tipo assim, eu tô fazendo o Arms of Hadar já sabendo que ele vai salvar os 2 elfos mais importantes. E mesmo assim ele não fez, e eu acabei ganhando aquele jogo, e eu fiquei me sentindo mal, porque na mão de um jogador experiente, esse Arms of Hadar nunca teria me ganhado o jogo, entendeu? Eu já fiz sabendo que tinha perdido. E olha que com isso eu já me senti mal. Mas esse tipo de exemplo nem é o exemplo que eu realmente me sinto mal, né? Que é tipo, o oponente não fez nada de errado, ele só não enxergou a melhor jogada. E mesmo assim eu me senti mal, porque eu já sentia que aquele jogo tava perdido e eu ganhei. E aí você ganha a match por causa dele e fica, porra, mas eu teria perdido esse jogo, sabe? Boa. Eu acho que é um pouco desse mesmo sentimento seu, Jux. Eu ia até falar de outro jeito, eu acho que você usou, acho, as melhores, melhores palavras aí pra descrever. Eu gosto sim de ganhar em cima do erro do oponente, mas os erros que não são inválidos, erros que eu causei. Eu fiz ele tomar aquele tipo de ação pra eu conseguir tomar, sei lá, eu forcei ele tentar dar um remove no meu bicho agora, porque eu queria que ele viesse tapado pra no meu turno eu conseguir fazer algo que eu queria muito, sabe? Então, tipo, você forçar situações, sabe? Tipo, então eu jogo muito.
fazendo esse tipo de coisa. Às vezes fazer um ataque não faz diferença nenhum. Eu falei já uma vez pro Kapusky, né? Tipo, sei lá, você tem um 2-2, o cara tem um 0-3. Ele fala assim, eu não vou bater. Eu falei assim, por quê? Ah, ele só vai bloquear. Eu falei assim, tá, se você não bater, ele também, você não dá dano. Por que você não bate? Só pra ver. Você dá a oportunidade do oponente. Ou do oponente achar que tá batendo porque você Isso, você pode blefar o jogo. não bater, você garante que não tem passo. Isso, então é esse tipo de coisinha pequena, sabe? Tipo, o cara tem um 0-3, eu tenho um 2-2, eu não vou bater, porque não adianta eu bater. Cara, adianta, você tá jogando um jogo de reação e ação e reação. Então você bater, você vai colocar uma pulga no oponente, e se eu bloquear e ele fizer um Electrickery e matar todos os meus bichos. Sim. Entendeu? E, cara, ele pode ter mais um de dano de algum jeito. Esse tipo de erro é o erro bem-vindo, né? O erro que você quer que o oponente cometa. Isso. E daí é aquele negócio, o cara, você não tem nada, mas se você fez, o cara levou 2 de dano, pô, você conseguiu dar 2 de dano numa situação que você não ia ter como dar 2 de dano, sabe? Você ganhou, sabe? Você conseguiu forçar um erro do oponente. Então, cara, situações e situações. E eu falo, às vezes é melhor você... E dependendo da coragem, esse exemplo que você deu, Rubinho, às vezes a pessoa bate com um bicho 2-2 pra cima de um 3-3 sem ter trick nenhum, né? Exato. Porque é tipo assim, não, o oponente não vai bloquear porque ele sabe que eu tenho alguma coisa. Exato. Tem um pump, né? Do nada o cara faz um +4/+4 e é isso, tipo... Exato. Então tem muita situação ali que você não tem o que fazer. Às vezes você tá com o jogo perdido, né? Você tá com o jogo perdido, não tem o que fazer. Você diz, mano, eu vou bater. Se passar 2 de dano, eu tenho letal. Se não passar 2 de dano, eu já perdi mesmo. Então eu vou bater pra ver o que o meu oponente vai fazer. Você bate, daí o oponente olha. Cara, eu vou levar esse 2 aqui. Aí você, então tenho letal. Não levou? Você recolhe as cartas e vai embora, sabe? Mas só tenta, sabe? Aquela negocinho de tenta. Vai que o oponente deixa. É o tipo de erro que eu falo que esse tipo de erro eu tento forçar. Eu sou o tipo de jogador que eu tento forçar esse tipo de erro. O José que joga comigo, quando eu jogo com ele, eu sempre jogo. Eu sou bem chato quando eu jogo com o José, porque eu gosto de ficar brincando de ser chato. Daí eu fico falando tudo que ele vai fazer. Eu não faço isso normalmente, mas contra o José eu faço muito. Se eu sei que você vai tentar combar. Eu jogava de Mogwarts com ele. Eu entrava totalmente dele, mas eu sei que você vai combar agora, eu vou dar Cast Defire. Eu cantava a jogada dele. Você não tem Cast Defire, ele combava, eu tipo, do Cast Defire. Daí ele, não é possível. Daí eu ficava nisso, sabe? Ele sabe que eu sempre fiz desse jeito, assim, mas quando eu tenho intimidade, outras coisas. Mas às vezes é melhor não ter intimidade comigo, inclusive. Quando eu sou muito intimidade, assim, eu fico fazendo essas coisas, eu sou mais chato. Quando eu não tenho intimidade, eu sou bem mais gente boa. Então, mas é isso, eu sou a mesma linha de vocês, Ju. Eu não quero errar porque o cara esqueceu de dar um draw, porque o cara esqueceu de fazer a dianteira dele, sabe? Eu quero... Porque isso são coisas que ele tinha que fazer. Isso eu também não me culpo um pouco disso, não, eu não quero ganhar por causa disso, mas se foi alguma situação que eu forcei e acabou que aconteceu, beleza. Isso, eu acho que isso tá no jogo, né? O jogo é pra isso também. Eu ia colocar até que realmente o que vocês falaram é a mesma coisa que eu falaria, tanto que eu não sei até que ponto pode ser considerado erro meu, tá? Mas eu tenho uma mania muito grande de quando eu tô jogando, digamos assim, ser de certa maneira até seria ético demais, mas eu tenho mania de manter o board state de maneira, como é que eu posso dizer? Clara pra mim. Então eu sou o tipo de pessoa que tem muito mania de falar a palavra trigger, quando às vezes o trigger não é meu também, tá? Então eu sei que aí vai entrar num viés de, pô, você tá ajudando teu oponente, mas eu sou... Até falei com o Rubinho recente, eu tive uma partida onde o Mirror de BG, então aquela coisa maravilhosa, onde quem iria perder é quem ia tomar decaute. E aí o que aconteceu foi, o oponente nos trigger de monarca dele, ele não tava lembrando, eu tive que lembrar a todos. Só que quando eu acabei pegando monarca, o jogo terminou 0-0, só pra mostrar a porcaria que foi a partida. Mas você tava jogando de quê? Triggers... Só pra registrar de novo? Eu tava de Jund. Era um Jund Gardens, mas beleza. Fala que não joga de BG Gardens. Tem Crisales, já dá pra matar. Eu achei que você ia falar que tava de Alfredo. É verdade. Ele esqueceu. É verdade, pô, esqueci o nome do meu deck. Então eu tava de Alfredo, o oponente tava de BG Gardens, e a gente foi até o turno 473. Só que esse é um ponto, né? Meu oponente esqueceu todos os triggers de monarca dele quando ele ia começar a dar draw e se matar, e quando eu peguei, eu lembrei todos os meus triggers antes dele lembrar. Então,
Eu digo que eu tenho uma mania de que, como jogador da mesa, eu tenho essa linha de ser o jogador chato, aspas bem grande, tá? Pro cara que tenta manter o board state. Então, eu tento evitar com que qualquer situação do jogo passe despercebido. Então, eu não sei até que ponto isso pode ser considerado bom, porque o oponente, depois de um tempo, ele pode até pensar, caramba, o cara não perde nenhum trigger e tudo mais, então, sei lá, se isso pode ser uma variável para o jogo, mas eu tento ser o tipo de jogador que evita gerar qualquer erro na mesa, seja meu, seja, eu tento evitar que o oponente gere qualquer tipo de erro que gere vantagem para ele, então, eu sei que, por exemplo, o oponente esquecendo o trigger dianteira no começo do turno, vai ter essa ação de juiz, vai ter essa ação de warning, vai ter ação de todas essas coisas. Só que eu penso um pouco por esse caminho, sabe? Se eu tô ciente que isso vai acontecer, eu também me sinto na minha cabeça, por isso eu falo, daí a gente tem, cada um tem as loucuras na própria cabeça. Então eu fico nessa ação de que eu não quero deixar isso acontecer. Então eu não quero que isso se torne um erro a ponto de que gere um problema maior, onde eu vou estar incluso nesse problema, né? Então, sempre que eu tô atento no jogo e eu tenho noção de tudo que tá acontecendo, eu vou falando, ó, trigger, aconteceu, trigger aqui, morreu, agora trigger, aconteceu, cemitério, voltou, em resposta. Então, até, né, em seguida eu vou falar as práticas de torneio e comunicar de maneira muito clara, que é uma parte que me incomoda muito em outros torneios, quando você tem oponentes que não tem mania de falar nada. O oponente só faz e joga a carta pra lá, e joga a carta pra cá e volta e tudo mais, sem aviso de nada. Isso é um tipo de coisa que me incomoda, mas eu já aprendi a lidar com isso, então, né, já tô tão acostumado com o jogo que, por mais que o oponente queira jogar em silêncio, sem falar um anúncio de nada, eu sei o que tá acontecendo. Mas eu sou o tipo de pessoa que gosta de fazer os anúncios, então eu me sinto responsável pela match por inteira, né? O que vai me prejudicar, o que vai me favorecer, o que tá acontecendo ali na mesa. Então, eu tenho muito essa visão de cuidar do jogo, né? Não cuidar só do meu jogo, cuidar do jogo mesa, né? Então, eu tenho essas loucuras na minha cabeça. Uhum. Eu tenho uma última coisa pra falar também, que eu lembrei de uma situação agora, que o José vai lembrar, inclusive também quem aconteceu essa situação tá aqui no chat. E que assim, só é meio que pra dizer, por exemplo, que por mais que tudo que a gente tá falando aqui, eu digo também que pode acontecer comigo, tá? Eu acho que eu também, todo mundo, por mais que a gente preste atenção no jogo, a gente saiba o que a gente tá fazendo, a gente também erra. E levante a mão quando, por exemplo, acontecer, eu errar também, porque tem que ser tomado situações, tem que ser punido ou tomado alguma atitude quanto a isso, né? Por exemplo, um exemplo bem, aconteceu bem esses tempos agora atrás, tava jogando contra o Patrick, eu tava jogando de Spy Combo e ele de BG Gardens, e eu fiz um lead, e cara, eu fiz um lead muito horrível, eu lembro até hoje, eu fiz um lead, eu comprei 6 cartas, eu peguei 6 cartas do lead, e aí eu já tava até triste escolhendo, porque era um lead pra 2 criaturas, sabe? E eram 2 criaturas bosta, que não fazia porra nenhuma no jogo. Daí eu já olhei aquelas, tipo, as cartas assim, eu tava triste, porque eu já olhei e não tinha nada de que eu queria. E aí o Patrick olhou pra mim, Rubinho, você fez um lead pra quanto? Daí eu falei, puta, mano, errei. Eu peguei 6. Você quer tirar uma aqui qualquer e eu pego um lead? Como a gente resolve? Deixei até pra ele resolver, porque era semanal, né? Então, era um top 8 do semanal, então não tinha juiz. A gente tava ali, falei, mano, eu até meio que deixei na situação dele. Tipo, o que ele decidir, eu vou fazer, porque eu tô errado. Eu tô errado, eu não tenho como. Eu não queria nem contra-argumentar. Falei assim, ó, você quer tirar uma carta? O que você quer que eu faça? Lá, você não pegou nada, só embaralha. Vai ser aleatório mesmo. Eu não tinha mexido no deck nem em cima nem embaixo. Foi ele mesmo que falou, ó, embaralha e pega 5 de novo. Daí eu falei, tá. Eu até falei, porra, eu vou ser muito beneficiado, porque meu lead foi horrível. O meu lead foi muito ruim. Daí eu peguei e falei, beleza, você quer que eu faça isso? Beleza. Daí eu peguei, embaralhei, olhei. Mano, acho que os deuses do Magic foi tão bom com o Patrick, que eles me deu exatamente as mesmas 2 criaturas horríveis. Meu lead pra 2 foi exatamente o mesmo lead pra 2 horrível, tá ligado? Veio as mesmas 5 cartas que tinha nas outras 6, só uma menos. Daí eu olhei e falei assim, não, é justo. Eu até fiquei mais tranquilo, falei, não, foi o justo aqui, porque, meu Deus, cara, e daí eu perdi esse jogo também. Mas o fato que eu queria dizer é, eu erro, vou errar, e não, tipo, eu acho que o José falou às vezes que a galera respeita demais quando joga comigo, e cara, eu não queria que, tipo, chegasse no nível de eu errar e ninguém me avisar. Eu acho que pode levantar, eu sou bem tranquilo quanto a isso, não ligo de verdade se eu tiver errado.
Não, eu gosto que me Eu corrijam. prefiro Fazer isso. coisa errada e passar, eu acho horrível. E aquele negócio, pode falar e pergunta, às vezes ficou com dúvida numa coisa que eu fiz, me pergunta. Tanto que agora eu tô jogando de Dolon. Sim. Cara, pra jogar de Dolon, Jux, quantidade de trigger é ridícula. Daí eu tenho medo Sim. de errar, porque daí eu, tipo, É normal esquecer, né? tipo, do que você faz a mágica, você volta os triggers antes da mágica. Daí, se voltou as cartas antes da mágica, já tem que colocar os marcadores nos boi. Antes de você descartar e dar o draw, tá ligado? Olha pra você ver, tem tanta coisa pra você fazer e é tudo trigger separado, sabe? Cara, e pra alguém achar que eu tô roubando é muito fácil, né? Porque, pô, tô puxando carta do cemitério, descartando as mesmas cartas, crescendo meus boi e ganhando um monte de carta na mão, tá ligado? Parece que eu tô Sim. só roubando, sabe? Mas realmente é o deck que é roubado, não é eu. Mas é o tipo de coisa, por exemplo, que eu até tento fazer mais devagar pra não... pelo menos as primeiras vezes, pra galera entender a interação, né? Tô voltando carta, tô descartando as mesmas cartas, Sim. comprando mais. Eu tenho um problema que eu acho que complementa tanto o que você falou quanto o que o José falou. O José falou que é o cara certinho de, né, tipo, de deixar claramente comunicado tudo que tá acontecendo, manutenção do board state, dos triggers e tal. E você explicando aí que você, a primeira vez que tá jogando com um deck, então você vai fazer devagar para o oponente entender. Essa questão, assim, de tipo, a preocupação de se a situação de jogo tá clara o tempo todo pro oponente é uma coisa que eu tenho exagerado em mim. Sabe? Tipo assim, eu quero que o oponente esteja ciente de tudo que tá acontecendo na minha board pra eu não parecer que tirei vantagem de uma situação que, sei lá, quer ver uma coisa ridícula que eu faço? Eu fiz uma Malevolent Rumble, milei 4 cartas, peguei uma. Dentre as que eu milei, caiu um Prismatic Strands no cemitério. Eu chamo a atenção do oponente para o fato de que caiu uma Prismatic Strands. Eu falo, caiu uma Prismatic aqui, tá? Porque às vezes no semanal que a gente tá jogando na lojinha, o oponente tá... Acontece muito na loja aqui de Salvador. Tem muita gente que é meio desatenta, meio assim, tipo, olha pro lado, vê o que tá acontecendo. Aí, tipo assim, eu casto um Rumble, o oponente fala, beleza. Aí eu jogo as 4 cartas, pego tal carta, o oponente meio que dá uma olhada pro lado, não vê que caiu uma carta importante no cemitério. Sim. E eu vou lá e aponto, olha, tem um Prismatic... Eu não tenho obrigação nenhuma de fazer isso. Tipo, eu resolvi minha carta, eu milei na frente dele, sabe? Tipo assim, 1, 2, 3, 4. Coloquei as 4 cartas na frente, peguei a que eu ia pegar, joguei o resto no cemitério. Então, tipo assim, eu dei tudo ali pra ele ver que tem um Prismatic Strands. Mas mesmo assim, eu tenho a mania de falar, olha, tem um Prismatic no meu cemitério, tá? Só pra o oponente saber, tem essa carta aqui. Porque às vezes quando... Tudo bem, eu fiz tudo às claras ali, mas não informei o oponente que tem um Prismatic. Ele tá jogando sem contar com aquele Prismatic. Aí eu vou lá, faço um bloqueio, flashback no Prismatic. Ele, você tinha isso aí? Sabe, tipo, é uma coisa que eu detesto, é quando o oponente reage meio que como se estivesse no subtexto me acusando de não ter deixado claro, de estar fazendo de má fé, como se fosse, isso estava escondido no seu cemitério, entendeu? Uhum. E tipo assim, velho, eu tô mostrando tudo conforme acontece, então não me acuse de estar ocultando informação. Mas é isso, você não tem a menor obrigação de ficar explicando e relembrando o oponente do que tá no seu cemitério, né? O cemitério é uma informação pública, ela tá lá pra ser consultada a qualquer momento. Então, eu às vezes peco no excesso, sabe? Tipo assim, de querer deixar a coisa clara demais a ponto de me prejudicar. Tipo assim, seria melhor se meu oponente não ficasse sendo lembrado por mim mesmo que tem uma carta no meu cemitério que eu posso castar sem pagar mana e que vai afetar o combate. Eu sinto também, Ju, que eu faço exatamente a mesma coisa. Eu gosto de anunciar as cartas que têm relevantes. Eu não falo nem só a prismática. Eu gosto de falar, tem tal carta que são relevantes no cemitério, que vai fazer alguma situação. Até mesmo pro oponente saber que tem cartas no cemitério que vai fazer alguma coisa e ele não precisa toda hora ficar pegando meu cemitério pra folhear e ver o que tem, sabe? Pra adiantar o jogo. Sim. Que às vezes eu sinto que eu tô adiantando o jogo, dando esse tipo de informação. Né? Pro jogo não ficar naquele, deixa eu ver seu cemitério pra ele olhar e ele tomar as decisões dele que tem que tirar. Eu falo assim, isso aqui é relevante, isso aqui, foda-se. Então olha pra essas 4 cartas aqui, ó. Essas 4 cartas você tem que saber. O resto você não precisa, eu deixo as 4 meio que separado. Eu gosto de anunciar isso, assim, mais pra adiantar o jogo também. Não somente pra ser claro, mas também que eu quero terminar o jogo, finalizar o jogo ali. O Calango Falante mandou, gente, amo vocês, só queria dizer isso. Queria reconhecer e agradecer, muito obrigado pelo carinho. E logo depois ele mandou uma dúvida. Queria tirar uma dúvida com vocês também, já que estamos falando sobre ética. O oponente tá tapado. Fiz spy, digo, combei.
mas tô com 2 Dread Return na mão. O oponente concedeu. E aí? E aí, José? Rapaz... Não, o José aconteceu isso com Pois ele. Agora eu quero saber. Eu vou dar a minha opinião a pessoal de quem passou por isso, tá? Certo. Mano, exatamente a situação que eu sou com o José, mano. Muito bom, mano. Então, mas o que eu quero contar? Ó, vou pra todas as etapas, pra eu ganhar alguma certa defesa, porque eu tô completamente errado na situação, mas eu quero me defender. Foi um top 8, uma quartas de final da lojinha, onde eu fui jogar, eu tava acho que com 38,5 de febre e gripado, então eu não queria ter ido. Eu fui literalmente porque era top 8, jogar já ganhava premiação e tudo mais, então era só aparecer pra jogar, eu fui jogar. Eu tava de altar? Altar, eu acho. Tava de altar, eu tava de altar. E aí o que acontece? Eu joguei a G1, acho que ganhei, joguei a G2, perdi e fui pra G3. Eu acho que a G3 eu liguei a 4. Tipo, 2 peças do Tron, um mapa e um Rumble, foi alguma coisa assim. Aí meu oponente foi lá, começou o combo, e aí, tipo assim, ele pegou e fez o board. Aí ele fez um Spy, tombou metade do deck e tombou um Dread Return. Aí ele fez o Dread Return no outro Spy pra milar o resto do deck e ganhar o jogo. No que ele mostrou isso, eu já concedi. Tipo, eu nem quis ver o resto do combo. Tipo, quando ele falou, eu falei, mas você não vai ter como fazer o outro Dread Return. Ele falou, não, vou fazer o Dread Return pra outro Spy com os outros bichos, vai sobrar mais 3 bichos e depois eu fecho. Só que em algum momento do jogo, eu tinha olhado a mão dele, ele fez o que revela se você não tiver terreno na mão. E o outro Dread Return estava na mão, e eu tinha esquecido. E aí, literalmente, no que ele anunciou essa Se segunda ele parte fosse executar, você ia ver que ele não tinha como ganhar. Isso, exato. Aí o que aconteceu foi o seguinte, só que esse era o ponto. Eu tava com febre, eu tava gripado, eu tava ruim. No que ele anunciou metade do combo, ele não... É isso que eu tô falando. Ele não tinha anunciado nem o combo por completo. Eu decidi conceder, porque, literalmente, eu juntei as cartas e depois fui embora. Eu nem joguei mais nada na loja e tal, só fui embora. Então, eu digo o seguinte, então, pro Calango, o que acontece? Se você fez isso, o oponente aceitou, entra naquele ponto. Você... Não é assim que você... É que no caso do Aruan, que foi quem jogou contra mim, ele não percebeu que ele tava sem o Dread Return. Porque no meio do processo que eu Foi as pessoas, né? Foi as pessoas do lado. quem tava assistindo. Porque quando eu concedi, ele foi começar a folhear o cemitério e ele começou... Ué, cadê meu Dread Return? Aí o pessoal que viu, não, o José concedeu? Daí eu falei, sim, dele tá na tua mão, cara, você não ia combar. Tipo, isso no momento que o jogo já tinha nem acabado. ele tinha percebido. Não. Nem ele ia se matar. Ele teria perdido a partida se eu tivesse. Então tá bom, me mostra o combo. Então, o que tem que acontecer quando você joga contra combos da vida é o cara, combei, ok, me mostra o combo. Você tem que pedir. Demonstra pelo menos a primeira etapa do looping. Demonstra que você conhece. Se for um altar. Não, ainda mais esse Spike não é rápido, loop, né? É só rápido. executar. Sim. Executa rapidinho, mila tudo aí, deixa eu ver. Exato. O que eu digo é. O que você pode fazer, isso contra o que o Calango falou, você pode pensar assim. Não, de novo, volto para aquela etapa. Não confia em nada do seu oponente. Pede para as coisas serem executadas. Por exemplo, eu digo que tem uma play que eu já fiz de maneira proposital, mas o oponente não caiu. Mas assim, imagine que você, sei lá, tô jogando qualquer match e eu tenho uma removal na mão. E essa removal vai ser importante. Eu tenho uma única carta e uma removal. E eu pergunto pro oponente, já fiz land esse turno? O oponente já, então beleza. Aí você deixa a tua carta e fala, passei. Entendeu? E aí você pode entrar na mente induzindo o oponente a pensar que você arruma pra fazer outra land, você não deixa ele ver a carta, você fala, não, pera, eu já fiz land esse turno, né? Fiz. Tá bom. Então passei. Aí o oponente joga, beleza, aqui vou combar, ele remove você. Pera aí. Como assim se já remove, se não tinha outro terreno? Então assim, nunca confie no que teu oponente tá falando, porque ele pode literalmente te induzir a qualquer coisa. Aquela... Eu já vi... falou aí, ó. Só pra falar. O falou, plot twist, eu não fiz o Spy, achei errado, não fui pro top 8. Pera aí que a gente volta, vai. Não, mas é aquele negócio, é o negócio da ética, né, que ele falou. Cara, eu entendo se você fizesse, o oponente concedesse, entendeu? Eu acho que os dois ali tem que se resolver, não acho que é errado. Uhum. Você tá jogando seu jogo, seu oponente não deixou... Errado, não é errado. Pra responder objetivamente o Calango, não é errado. Se ele fizer, ele falou, né,
O oponente tá tapado, fiz o spy, digo combei, mas tô com 2 Red Return na mão. O oponente concedeu. O oponente concedeu porque ele quis. Isso. Porque você falou, ó, combei. Aí o oponente pode falar, tá bom, faz aí. Só pra ele ver, ou então até pra ele blefar que ele tem, sei lá, um foil na mão, qualquer coisa. Se o oponente pediu pra você executar e você executou e não caiu nenhum Dread Return no cemitério, você perdeu o jogo. Mas se o oponente falou, tá, concedo, ele concedeu porque ele quis. Exato. Você não mentiu pra ele, entendeu? Você realmente tinha combado. Você não ia conseguir executar até o fim do combo, mas você tinha combado. Metade, né? Você vai até metade. Tem um exemplo muito bom com isso, que é o LSV, que foi pra... Eu não me lembro se ele foi pra final ou só fez top 8 de um GP. Foi a semifinal. Semifinal de um GP, que ele tava jogando de Storm, que precisava dar Burning Wish pra achar o Win Condition no sideboard. Ele buildou o deck, esqueceu de colocar o Win Condition no sideboard, que era o Tendrils. Então toda vez que ele combava com o Storm e fazia o Burning Wish, o oponente concedia. E ele só foi perceber no meio do torneio que ele tinha esquecido do Tendrils, porque nenhum oponente fez ele ir no sideboard, pegar o Tendrils e castar o Tendrils pra mostrar que ele tinha ganhado. Ele tava simplesmente com o Storm 11 e fez um Burning Wish, o oponente concedia. E ele não fez nada de errado. O oponente concedeu porque quis. Se o oponente falasse, tá bom, pegue aí, deixa eu ver o que você vai pegar. Aí ele ia acabar revelando que ele não tinha como ganhar o jogo. Mas... Ou seja, o cara chegou na semifinal jogando assim. Então você tá 0 errado, Calango. Você devia ter ido pro top 8 aí, porque o seu oponente concedeu. Senão, inclusive era o correto a você fazer na situação, né? Se você tá na sua única janela de oportunidade, o oponente você tapou, você sabe que você não tem como fechar, pô, tenta, você vai, na pior das hipóteses, você vai perder ali do que perder de qualquer jeito. Eu ia dizer que a única antiética que cairia sobre ele seria o esquema de tipo, combei, aí o oponente, então tá bom, mostra o combo, dele tomba o cemitério, procura o cemitério, você fala, oxe, cadê os Dread Return? Meu Deus, comprei o outro, não vou conseguir combar. Isso vai ser uma antiética de você com você mesmo, que você vai tentar, tipo, se auto-mentir na hora, assim. Mas, assim, eu acho que faz parte do jogo. Você pode dizer, pra mim o combo é tombar o deck todo. Você pode usar o argumento que o combei, da sua opinião, é isso. Não é... entendi. Porque pode ser... Mas o combo é isso. Sim, o combo é melhor. Eu entendi o que tá falando. Então, exatamente. O combo porque pra mim, quando faz o spy e fala combo, eu acho que o que ele quer... O que eu interpreto eu não tenho mais land, então vai milar o deck inteiro. É isso que eu entendi. Isso, eu também. Porque eu nunca concedo só pra isso, eu deixo tombar, até porque eu sempre quero ver o deck do oponente, né? Deixa eu ver tudo que tá no seu deck. Isso. É uma dica que eu sempre tipo assim, jogou tudo no cemitério, eu vou dar uma olhada ali pra pelo menos ver se tem alguma carta que é inusitada, que eu não sabia, sei lá. Então, assim, o conselho vai das duas vias, né? Se você tá no lado do Calango aí que combou, tenta, faz, porque você sabe que você perdeu de qualquer jeito. Se o oponente conceder em resposta ao spy, você pronto, ganhou o jogo. E do outro lado, o conselho se o oponente faz o spy, você tá tapado, você sabe que ele não tem land pra achar, deixa ele fazer. Porque você não conhece o deck do oponente. Vai que ele tinha 5 lands e não 4, entendeu? Ele tinha uma land no side que ele sadeou pra dentro e ele sabe que ele vai frear em uma land e você não sabe. Deixa ele fazer, pô. Não demora, né? Não é uma coisa que vai perder tempo. Ele não é um high tide. Exato. Então deixa fazer. O certo é você deixar fazer. Você não tem nada a perder. Sim. Eu só lembrei de uma parada aqui quando o José falou que eu acho muito antiético e realmente isso eu tenho muita raiva, cara. De aquele negócio da galera falar, pô, me mostra o Bolt que eu concedo, ou só atacar que eu concedo. Daí você faz isso, o cara dá um Breath Weapon, sabe? Tipo, ou faz dá um Weather Day Storm. Isso eu acho muito zoado, tá ligado? Porque tipo, você abaixa a guarda do oponente pra dar o cruzado voltando, assim, tá ligado? Pra dar o nocaute. Porra, é muito foda. Isso eu não gosto, mano. Tipo, é aquele negócio, tipo, por mais que você não fez nada ilegal, isso pra mim é muito errado. Só mostra o Bolt que eu concedo. Tipo, quando eu falo isso muito, eu juro, eu uso muito isso. Se você tiver 2 Bolt, acabou. E o cara mostra 2 Bolt, eu só concedo. Eu não tenho que fazer. Eu já anunciei que eu perdi pra 2 Bolt. É isso. Eu sempre faço isso. Mas eu tô falando pra não confiarem nisso, porque nem todo mundo vai ser como eu tô falando aqui, né? Às vezes eu já vi gente fazendo isso, se atacar, acabou, né? Daí o cara ataca, Breath Weapon. Te peguei. Porra, é muito foda isso, mano. Eu acho muito errado esse tipo de situação. Isso eu acho muito antiético.
Eu só quero aproveitar para me defender contra o Patrick que falou ali no chat. Eu nunca confio no José. Ele tenta baixar 2 lanes no turno, sempre sem querer, entre parênteses. O detalhe é que eu geralmente, o Rubinho conhece, eu sou dodói das ideias, só jogo com um deck que leva 48 minutos para jogar cada turno, e daí eu abro o turno de land, faço disputa e os caramba, e scry e não sei o que, jogo por 10 minutos, daí depois eu vou lá e fico. Nossa, eu tô com mais 7 land na mão, né? Vou baixar mais uma, porque eu não sei quando que começou esse momento. Mas geralmente o Patrick vai até confirmar. Eu nunca baixo 2 lanes seguidas. É no começo do turno, joga por 10 minutos e baixa a segunda no final, porque eu já nem lembro em que momento do turno eu tô. Então, eu juro que é uma falha. Engraçado que é você admite. Faço um monte de coisa, depois baixo mais um. É um monte de coisa, já virou outro turno, entendeu? Quando ele faz um monte de coisa, ele já triga outro turno, vira um turno extra. Exato. Então, é tudo sem querer. Eu juro que, olha, de propósito, eu nunca cometi uma ação irregular, mas terreno a mais, o Rubinho já chamou minha atenção, o Patrick já chamou minha atenção, tem um monte de gente que já chamou minha atenção, e eu já usei estratégia, deixar a lane de cabeça pra baixo, deixar a lane separada, mas dá um momento do jogo que eu junto, eu já tentei evitar isso, eu tenho que tomar mais warning pra isso, e daí eu vou aprender de algum jeito. E então ia passar só dicas rápidas, tá? Dicas práticas também, né? Para todo mundo que for jogar torneio, que tem juiz ou vai jogar qualquer evento específico que tenha juiz, só para você saber qual é o caminho que você deva seguir, tá? Então vamos pegar para novato, né? Isso se estende para quem já joga muito mais tempo, mas para os novatos principalmente. Lê suas cartas, ou seja, né, vá para o torneio sabendo o que o seu deck faz, especificamente o seu deck. O deck do oponente é outra história, mas vá para o torneio sabendo como o seu deck funciona, quais são as suas interações, quais são as suas triggers. Teve até um evento recente que o Rubinho estava com a gente, que foi um colega com a gente, o Liminha, que ele sabia exatamente como o deck dele funcionava. Teve um ruling do juiz que deu errado, e ele mesmo questionou o juiz, porque ele sabia como o deck dele funcionava. Então, é muito importante que você saiba como o seu deck funciona, então suas cartas funcionam, e aí automaticamente, quando você sentar na partida para jogar contra o seu oponente, não conheça a carta que o oponente fez, não pergunte pro oponente. Pega a carta da mesa, pergunta, posso? Ele vai falar sim, e se falar não, você pega de qualquer jeito, porque daí não tem como ele não poder deixar você ler uma carta. Lê a carta, entenda o que ela faz, devolve para board, né? Os for instant, sorcery ou até uma permanente vai ficar ali, leia as cartas, né? Independente do como o oponente, isso aqui faz isso e isso, e compra uma carta. Lê se é realmente isso, porque, de novo, entra aquele ponto, não tem por que confiar com o oponente se você tem a chance de tirar a prova real, né? Lê a carta e descobrir o que faz. Segunda opção, né, de dica prática, isso não é para todo mundo, mas eu sei que o pessoal daqui é assim, então, anunciar as ações claramente, então não... Tenta evitar muito, tá? Jogar em silêncio, sem falar nada, só baixar a carta e ficar em silêncio. Outra coisa também que eu vejo muita gente fazendo, aí entra no ponto da primeira, baixei uma carta, o que que ela faz? Não fica pro oponente, assim, principalmente quando eu já não faço quando a carta tem 6, 8 linhas de texto, eu só já dou pro oponente e falo, ó, lê aí, tira suas conclusões do que a carta faz, já até facilita, porque daí, né, você tá dando a visão do oponente para ele entender como o jogo tá seguindo. Manter ritmo de jogo, isso é uma coisa importante, principalmente para não cair na linha do slow play, você não jogar muito devagar e você manter um ritmo de jogo, tá? Eu também tenho um certo problema com o jogador que joga no 220 quando tá perdendo e joga, né, no nível slow play quando tá ganhando, né? Então, mantenha o mesmo ritmo de jogo. Não entre numa linha onde o juiz possa te chamar a atenção do tipo, pô, você tava jogando rápido até agora, aí você começou a ganhar, agora tá jogando super devagar. Então, mantenha o mesmo ritmo. Todo mundo acaba tendo um ritmo, né? De jogar mais rápido, mais devagar, tem uma velocidade padrão, mas segue aquela velocidade pro resto do jogo. E não tem problema nenhum. Um adendo, acho que nisso aí, José, porque acho que muita gente confunde slow play com, às vezes, você parar e pensar. Acho que parar e pensar é uma coisa. Tem turnos que são decisivos, tem turnos que você tem que tomar decisões difíceis, e esses turnos você tem que parar e pensa. Você até pode pedir pro oponente, tipo, cara, preciso pensar aqui, espera um minutinho e toma seu tempo. Você tem que ter esse tempo também. A questão não seja isso sempre. Tipo, não pode ser todo turno.
você todo turno tem que parar pra pensar em 80 situações, sabe? Eu acho que isso é. Isso que começa a caracterizar o Men's Play. Mas, cara, um turno decisivo, você tem que tomar uma decisão. Qual lente você vai ter que baixar pra conseguir responder um tipo de ameaça que o oponente já tem, sabe? Ah, o cara tá ameaçando letal. Então, pô, tem que deixar uma Breath Weapon e talvez um Ether, ou é melhor fazer um block pra conseguir fazer uma Breath Weapon melhor. Sabe? Esse tipo de decisões pode tomar um tempo, isso não tem problema. A questão é o ritmo do jogo, todo turno, você passar e ficar lá, tipo, 5 minutos pensando todo turno. Daí o jogo não anda, né? Eu acho que a questão é quando isso acontece sempre e não uma vez, né? Quando isso. Ah, aconteceu um turno X lá, beleza, isso é normal, acontece. E sempre tem isso. Se você vê jogadores profissionais jogando, é sempre desse jeito. É a cadência, né? Se isso tá acontecendo todo turno, daí começa a ficar estranho. Mas quando parou um turno ali pra pegar e entender como é que tá a board state e olhar tudo, pra ver o cemitério do oponente, cara, isso totalmente normal e isso tem que ser feito, tá? Faça isso, tome seus tempos em situações críticas, tem que pensar nisso mesmo. Até faz mais sentido a tua frase, né? Manter uma certa cadência, né? Do seu jogo em turnos né, mais tranquilos, né? Então, porque imagine que você leva 1 minuto por turno, uma base, tá? E num turno que é bem decisivo, você leva 4, 5 minutos. Assim, no momento que você passar por um turno decisivo, tua média volta para 1 minuto, né? Você vai voltar para sua cadência. Então, isso é um ponto é um ponto chave para a partida, né? Porque não vai ser só você, não vai ser só o teu oponente e não vai ser só o juiz. Quando você cai num turno chave, todo mundo que estiver vendo a partida, seja você oponente e juiz, os três vão entender que você tá tomando uma decisão. Muito provavelmente o juiz consegue, né? Se afasta, olha a tua mão, vê que você realmente tem decisões complicadas para tomar, tá vendo que o juiz automaticamente conhece o jogo, então ele sabe o que tá acontecendo. Então, esse ponto não é uma coisa grave, tá? Então, você precisa tomar tempo em turnos mais decisivos, sim, e não tem problema nenhum você mudar essa cadência só para um turno específico e depois voltar, né? Então, essa parte é tranquila. O que automaticamente, né, já traz uma dica prática: chama o juiz sem medo, deu qualquer erro, qualquer problema, qualquer situação, qualquer dúvida de regra, qualquer coisa que aconteceu. Você chama o juiz sem problema nenhum, né? Como a gente já veio mencionando. E uma quinta dica que é importante isso acaba sendo importante, tá, para jogar qualquer evento maior que vai para réu competitivo, que é conhecer o mínimo de regras, né? Você saber as regras básicas do torneio, como que você tem que se portar no evento, o que você tem que fazer. Um oponente pediu para você falar quantas cartas tem na mão, você é obrigado a dizer. Tem N regras, né, que partem das regras básicas. Então é recomendado que você saiba pelo menos o mínimo, né, para você jogar num réu competitivo, porque se você não souber como se portar ou como reagir, ou como fazer essas coisas, você pode acabar, né, se prejudicando com o juiz, seja warning, DQ, ou game loss, né, por causa de você, por motivos de você não conhecer pelo menos o mínimo de ruling do jogo. E sobre a dica que o José deu de ler as cartas, é uma coisa que eu acho que é universal e se aplica às suas cartas também, sabe? Tipo assim, leia as cartas do oponente, mesmo que ele explique o que tá acontecendo, ou que você já vi essa carta, eu sei o que ela faz. Porque a gente cria muitos atalhos mentais involuntariamente, né? Tipo, a gente cria um mapa mental abreviado de como a carta funciona e muitas vezes isso acaba traindo a gente, né? A gente acha que sabe exatamente o que a carta faz, mas aí esquece que na verdade aquilo não é aquilo. Enfim, tem muitas situações que acontecem porque simplesmente o jogador achou que sabia o que a carta fazia, deixou de ler e perdeu um detalhe. Então, ler a carta é uma coisa muito importante, especialmente em situações complicadas, né? Situações como os meninos estavam falando, que você tem que parar para pensar e é uma jogada complexa. Leia e releia a carta que você está tentando interagir para tentar encontrar saídas e tal. A gente muitas vezes deixa de aprender coisas porque a gente não lê, porque acha que já sabe tudo que tinha para saber, né? Exatamente. Então,
né, se a gente for seguir a linha do jogo, principalmente pro Magic, né, como eu, né, reclamei lá no começo, questão de regras e tudo mais, elas vão ser maleáveis, mas elas não são perfeitas, ou seja, não tem como a gente validar que a regra resolve exatamente o problema como ele deveria, mas elas acabam sendo totalmente necessárias, né, você tem que o pessoal que é novato, o pessoal que só acompanha o Magic mais pra jogar, o que você tem de história, de cheater, de trapaceiro, de galera que era completamente desrespeitoso no jogo, e daí teve que se criar várias regras em cima disso, né? Então eu imagino que até hoje, né, a gente deve passar por eventos grandes de Magic, onde regras novas são escritas exatamente por causa de uma decisão, de um comportamento, de alguma coisa. Então a gente acaba se tornando, cada vez se tornando mais necessário regras, né? Sejam elas a gente concorde ou não. Então a gente precisa sempre estar atento, né? Por isso que a gente dá essas práticas, né? De conhecer o mínimo de regra, chamar juiz, manter ritmo de jogo, você ter esses tipos de ações, porque o juiz também, assim, junto com a partida, não vai definir a partida, né? Ele vai manter uma certa segurança, uma estabilidade do jogo, só que você, teu oponente, junto, também fazem parte da definição de como o jogo vai se seguir, se ele vai ser íntegro, se ele vai seguir para o caminho correto. Então, não tenham medo de chamar o juiz, porém saibam que vocês também têm boa parte de ação dentro do jogo, e não só o juiz para resolver né, as situações que estão caminhando ali. E é isso. Temos mais algum adendo aí? O comentário do Patrick é muito bom. Já li a carta e pensei que o que ela tá fazendo no deck? Num combo com o comandante. Daí ele foi ver, a tradução tava errada. Pô, o pior que eu lembro disso, teve uma carta, eu lembro de uma vez acho que ela em português ela era muito absurda. É um implemento de Kaladesh. É o implemento preto. E não é preto, não é um artefato, mas habilidade preta lá. Que era basicamente, em português era, paga uma preta, o oponente descarta uma carta. É isso. Não tinha mais nada, era... Sem sacrificar. Aham. E daí eu falei, mano, isso aqui é absurdo, velho. Eu falei, isso aqui é muito forte. Daí eu ia colocar no deck e eu fui ver em inglês, aí tava lá, paga uma preta, sacrifica o implemento, daí o oponente descarta a carta. Eu falei, que porra é essa? Velho, isso é horrível quando isso acontece, que é tipo assim, quando você tá com um print de uma carta que tá misprintado, que fala uma coisa que é diferente do que a carta faz, e você tem que explicar pro oponente que na verdade não é aquilo que a carta faz. Porque você sempre fica parecendo um vigarista quando você faz isso, né? Ó, aqui tá dizendo que minha carta é ruim, mas na verdade ela é boa, tá? O mapa da expedição é assim, né? Ele busca a land básica na versão português, mas ele busca qualquer land depois. Nossa, sério? Ele busca só básica? Que terrível, velho. Na versão em português ele busca só básica. Aí você tem que explicar pro oponente, não é só básica não, eu posso pegar qualquer land, o oponente vai olhar, qualquer land, meu Deus, o juiz tá tentando me roubar. Eu odeio essas situações, eu me sinto péssimo, porque, tipo assim, eu sei que eu tô certo, mas eu sinto que eu tô parecendo um mau caráter. Vigarista, né? Parece que eu tô tentando tirar vantagem. Eu lembro do pré-release de Senhor dos Anéis que eu fui jogar. Aí quando eu joguei em português. E aí tem um Goblin que se chama, em português ele é Salta Fogo Goblin. E em inglês, né, seria Goblin Fire Leaper. Em inglês, ele é um Goblin de 2 mana 1/1. Você paga 2 para ele ganhar +1/+0 até o final do turno. Só que o texto original em inglês era quando ele morre, ele dá dano igual ao poder dele numa criatura que o oponente controla. E aí o texto em português, ele ficou quando ele ataca, ele causa uma quantidade de dano igual ao poder em uma criatura. Então eu literalmente ganhei muito jogo, porque o cara tinha blocker, eu batia, olha, tá 5 de poder, 5 de dano nessa criatura, passou 5 de dano na tua cara. Mano, e ele ficou insano. E aí, quando terminou o torneio, acho que eu fiz, sei lá, 4-0, 3-1, alguma coisa assim. Aí vi uma postagem no Instagram. Erro de tradução desse Goblin. Eu falei, eu tinha 2 ou 3. Porque eu olhei essa carta e falei, ele é insano. Ele bate e remove criatura. Eu tava pensando em comprar um set pra jogar outros formatos, pra já ficar guardado. Não, aí, cara, eu lembro que eu ganhei. Acho que todas as partidas que eu ganhei foi por causa dele. E aí, quando eu terminei o evento, eu vi que a tradução tava errada. Aí foi tarde demais. Aí eu me senti mal, lembro disso também.
Nossa, horrível. E pior que é isso, né? Quando é uma carta assim, pré-release, tipo, demora uns dias até as pessoas detectarem. Às vezes demora muito. Tipo, outro dia que eu fui descobrir que aquela carta. Vocês lembram daquela carta Abundant Harvest? Sim. Que você escolhe land ou não land. Uhum. E aí você revela do topo até aparecer o tipo que você escolheu e você coloca. E você coloca na sua mão a carta. Uhum. Deixa eu ver aqui. Abundant Harvest. É isso mesmo. Arquivo místico. Não, eu sei, mas o que eu quero achar é a versão em português. Aqui, ó. Português. Na versão em português de Arquivo Místico, que é a edição da carta que eu tenho, ela diz assim, ó. Escolha terreno ou não terreno. Revele cards do topo do seu Grimório até revelar um card de permanente do tipo escolhido. Coloque aquele card na sua mão e o restante no fundo do seu Grimório em ordem aleatória. Ou seja, Aí não pega você nunca colocaria um spell. Nunca pegaria uma sorcery nem um instante. Sendo que tá errado, né? Tipo assim, o certo não é... O certo é qualquer tipo, né? Você revela é land ou não land. Que é até atípico pra uma carta verde, né? Tipo, o normal de uma carta verde seria exatamente isso. Você quer terreno ou outro tipo de permanente. Verde normalmente te dá acesso a permanente. Uhum. É meio inusitado te dar acesso a spell. Mas... Quando eu li, eu chego... Sabe quando você faz o gaslighting com você mesmo? Eu li em português e fiquei... Velho, essa carta sempre foi assim? Assim, sendo que eu nunca joguei com ela, né? Tipo, é uma carta que prometeu muito e não cumpriu nada. E eu fiquei olhando pra ela e falando, velho, eu tinha certeza que ela podia pegar spell. Falei, não, peraí, eu já vi gente jogando Legacy com essa carta uma época porque ela podia pegar spell. Aí eu fui checar e vi isso. Então, tipo, esse tipo de detalhe, às vezes a pessoa não percebe mesmo. No pré-release é muito normal. Se tá errado, a pessoa não vai saber que tá errado porque não decorou a carta ainda, né? Uhum. Às vezes tá vendo pela primeira vez. Cara, Enfim. Eu só falar também uma outra coisa que eu fiz. Eu fiz errado porque realmente eu não entendi. Eu li a carta e interpretei de uma maneira errada. Tem um ratinho, não vou lembrar o nome dele agora pra buscar. Mas eu lembro que o texto dele, ele fala que ele reduz a mão do oponente by one. E eu tinha entendido que ele reduz a mão do oponente pra um, não em um. O hand size, entendeu? Que carta que ele reduz o hand size Sim, do oponente. Eu entendi que era pra um e não em um. E aí eu tinha o Mono Black, eu queria jogar contra Tron. Então, eu tava querendo jogar contra Tron. Eu falei, porra, isso aqui é absurdo. Vou ter que. Turno 1 e ele é uma mana. Eu falei, turno 1, eu reduzo a mão dele pra 1. Isso é absurdo. Daí eu peguei e joguei. Eu joguei com essa carta. Então eu fiz contra o Gilberto, eu lembro até hoje. Eu fiz ele turno 1, o Gilberto. Pera. E daí ele leu. Minha mão agora é 1? Tadinho, ele pegou, foi jogada dele, ele... Tá, vou descartar, descartou a mão inteira, assim, falei que ficou com uma carta na mão. Daí eu ganhei esse jogo. Isso era Pauper? Essa carta aqui? Ela é Pauper. Meu Deus, velho. E daí, quando acabou o jogo, daí eu olhei, daí me foram falar, eu falei assim, mano, essa carta não é assim, não sei o que, daí já tinha passado o resultado, já tinha, não, foi no outro dia, não foi nesse dia, não. Foi outro dia, eu falei, mano, não era assim que funcionava a carta, não sei o que. Daí eu nunca mais joguei com ela, pedi desculpa, eu fiquei mal também, falei, porra, de verdade, eu achei que eu tinha quebrado o formato. Eu achei que eu tinha descoberto uma coisa nada a ver, mas eu errei. Eu nem jogava Magic há tanto tempo, quando falaram, eu falei, mano, essa carta não é comum, tão de maluquice aqui, porque o Power Level pra uma carta Pauper é uma criatura de uma mana que é tipo, ó, acabou sua mão no próximo turno, não faz sentido. É um giro intactas de uma mana, tá ligado? Exato. É um giro intactas de uma mana, pô. É isso, mas daí foi isso. Eu fiquei mal. Foi uma carta que eu achei que eu tinha errado. Meu oponente também leu, achou que era do dia que eu falei. E aí ficou nós nisso, depois a gente deu risada, mas... Eu gostei da frase do Patrick. Foi nesse momento que o Rubinho descobriu porque a carta não via jogo. Exato. Mas é isso. Boa demais. Foi isso então o nosso episódio. Espero que tenha ficado claro. Espero que os novatos percam a timidez de chamar o juiz, saibam que não tem nada demais e que é saudável pro jogo. E é isso, né? Acho que fechamos. Estaremos de volta aqui em twitch.tv/monarchsmtg e youtube.com/monarchsmtg no dia
Eita, hoje já é dia 5. 11. Dia 18. Não, já passou 18, dia 18, é 18. 18 de maio. Certo? Então, até uma próxima. Muito obrigado a todos. Fim do turno, Draw do Monarca.